Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 407 e minguando até 883 dias, 25 de janeiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog diário de 407. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam estar acessando com mais praticidade. Também deixo na descrição do vídeo a abertura deste blog diário, né, desse texto, desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Entendendo, né, tudo isso, né, que foi dito, a abertura, vocês acompanham, nós vamos entrar em um contexto agora que vai explicar mais uma vez as duas testemunhas, né, e como ela vai nos orientar, como ela vai se posicionar dentro dos nossos corpos emocionais. Lembrando que tudo aqui é uma dimensão, né? A dimensão ela vai representar os milênio, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta, quinta dimensão, sexta dimensão. Vamos parar aqui, né? Aqui na sétima dimensão, nós caímos na divisão de bens, né? Caindo na divisão de bens, nós passamos a ter direito sobre o bem, sobre o mal, certo? Depois do nosso corpo emocional. Deus parou aqui nesse sexto milênio, né? Sexta dimensão, para que nós podemos ter acesso às coisas boas, coisas ruins, sobre as coisas que é mal e a coisa que é ruim. Hoje eles se transformaram em línguas, línguas para essa língua da palavra da vida, né? Quando uma palavra da vida, ela vai pedir a sua vida, então vai criar uma ideia de satanista, e que hoje está evoluída essa ideia das línguas, elas ganharam uma evolução, e aqui, né, depois do corpo, né, vai ganhar uma expressão, um corpo expressivo, um corpo de luz, né, de uma certa forma, vocês entendem isso. Lembrando que quando a gente falamos de sentido, né, de sentido, ela sempre vai estar na nossa consciência espiritual interior, ela não vai ficar à vista, mas quando a gente falamos de significação, de corpos expressivos, ela vai ficar na vista vai ficar visível, os nossos corpos emocionais, ele fica à vista, certo? Quando a gente estamos negando, a gente cai na imagem do homem e cria várias confusão, conflito social, tá tudo explicadinho aí. Então entenda que essas duas, que é Emanuel e Jesus, eles se transformaram em línguas, elas se transformaram em línguas, e eles começaram a relacionar as línguas. Então, as dimensões, ela pode explicar um espaço de corpo, certo? Até a Cristo, pode explicar um espaço de corpo, ou ela pode explicar a dimensão. A dimensão vai representar que, né, que Deus passou por essas estruturas todas aqui, certo? Deus passou por essas estruturas todas, certo? E aqui no sexto milênio, igual eu tenho dito, ele parou
para que as pessoas tenham acesso sobre o bem, sobre o mal. De uma outra expressão, para que as pessoas sejam igual a Deus, né? Que seja igual a Deus. Então vamos para esse contexto e vamos começar a compreender esse blog diário que vai ficar perfeito em nossas consciências. Acompanhe e deixe de ser essa vítima social. E de outra forma, podemos conhecer que existe duas cumplicidades que separam o Pedro e o João, e que nesta causa as duas testemunhas, ela pode sair de sua realidade, já que não temos a realidade deste corpo emocional Pedro, e que pode explicar a vida antes do corpo com a testemunha Tiago, e a glória depois do corpo explicando João, e podendo ser João da consciência Pedro ou Pedro da consciência João, e quando por João da consciência Pedro é anticristo de um corpo comum. Vamos voltar, né, no princípio para a gente entrar em detalhes de tudo, para que a gente entenda tudo. Com esse quadro aqui, a gente vamos conseguir explicar muita coisa, é só você ter um pouco de atenção. Nós vamos tirar dúvida de tudo. Se vocês não viu o blog anteriores, lá no início você vê, porque tudo é uma continuidade, tudo que a gente vai vendo. Às vezes tem uma expressão lá que você não compreendeu, você vai compreender aqui. E quando ela vem, né, de uma certa forma, de que não entender num blog diário, outras pessoas entendem em outro blog diário. Você só tem que acompanhar Deus do início, ver o que está assim, passando, o sentido expressivo de tudo, para que você não se perca de forma nenhuma. Toda forma que eu me expressar, eu alcanço um certo tipo de público. Por exemplo, tem gente que eu falando de uma forma assim, ela entenda, outras pessoas têm mais facilidade. Ou seja, eu uso toda essa expressão, Deus dos acertos, do erro, tudo são formas, né, flexionadas para que a gente possa compreender de todas as formas. No final, ela vem alinhando nas nossas consciências, nós vamos ganhando consciência, e dessa consciência a gente vamos relacionando tudo de uma forma agradável. Entenda isso. Vamos para essa expressão livre. Vamos lá. De outra forma, podemos conhecer que existe duas cumplicidades que separa o Pedro e o João, e que nesta causa as duas testemunhas ele pode sair de sua realidade, já que não temos a realidade deste corpo emocional Pedro, e que pode explicar a vida antes do corpo, com a testemunha Tiago, ok? A vida antes do corpo com a testemunha Tiago. Olha só. Aqui eu coloquei Tiago. Tiago é a mesma coisa que a vida, tá vendo? Ele é Elias, no tempo real da profecia, ele era Tiago, certo? É um dos discípulos. Tiago, né? Pedro e João. Tiago, Pedro e João. Entenda isso. Aí tá aqui o Tiago. O Tiago, ele é a vida, ele é a consciência, Elias, né? Que estava habitado no corpo emocional, Tiago. Mas aí ele é a consciência, ele é a vida. Primeiro, eu quero que vocês compreendam. Quando a gente falamos o nome, por exemplo, quem é que dá nome hoje? Para a gente entender isso com mais precisão. Vamos lá. Vocês não vai ter dúvida se vocês compreender isso que vou dizer agora. Os nossos corpos emocionais é que recebem nome, não são a nossa espiritualidade, certo? Os nossos corpos emocionais. Entenda isso. Se de uma certa forma, se, por exemplo, se o meu corpo emocional hoje, ele é Pedro. Então, eu sou Pedro, por exemplo, eu sou Pedro, né? Mas a minha consciência espiritual, ele é João. Mas aí a minha consciência é ela que sustenta o corpo emocional Pedro. Entenda isso, que a minha espiritualidade é ele que sustenta o corpo emocional Pedro. Aí vocês entendem. Mas quem tem o nome são o corpo emocional, certo? Entenda isso. É o corpo emocional que recebe o nome. É o corpo emocional. Aí vocês entendem isso dessa forma. Aí que então nós temos aqui, antes desse corpo emocional, nós temos a vida, na dimensão aqui, voltando aqui com o Adão para formar
a vida aqui, né, antes do corpo emocional. Aí, vamos lá, nós somos espírito, não somos? Do espírito nós formamos a palavra, da palavra nós formamos a vida e vibra uma coisa real para esse corpo emocional, porque de uma certa forma a vida vai estar aqui. Antes desse corpo emocional, ele vai estar espírito. Esse corpo emocional, ele sempre vai ficar dividido entre a espiritualidade da sua consciência interior e da sua espiritualidade da consciência exterior. Dessa forma aqui, ó, nesse sentido aqui, nessa divisão aqui, do lado de cá vai representar né, uma parte do corpo exterior e dessa parte aqui vai representar. Você vê que, ó, e tudo aqui, se você inverter aqui dessa explicação, qualquer coisa que você faz, tanto se movimentar para a direita ou se movimentar para os pés, ela vai dar a mesma coisa. Só que aqui, olha, por exemplo, aqui corpo, eu tenho explicando aqui, ó, esse espírito e corpo, por exemplo, espírito e corpo. Esse corpo é espiritual, não é? Aqui, é dividido aqui, ele é espiritual aqui e emocional aqui, certo? Dividido aqui. Dividido aqui, esse aqui passa a ser espiritual e esse daqui é emocional. Aí a direita toda vai ficar como emocional. Trabalhe isso nas suas consciências para vocês adquirir consciência para vocês trabalhar isso de todas as formas, certo? Uma hora o corpo emocional, quando ele vai estar para a direita do corpo, atingindo ali a terceira consciência do corpo, que é o corpo emocional, né, de uma certa forma, e que aqui ele vai ficar representado apenas pelo espírito, de forma que esse corpo vai ficar dividido entre a espiritualidade anterior e a espiritualidade exterior. Pode ser uma coisa que o sentido real que você está começando a dar realidade, então você vai ficar gloriado com Cristo. Entenda isso. Divisão para lá, divisão para cá, e pode ser dividido para cá, dividido para cá. Por quê? O que eu dividi aqui? Coloquei o corpo emocional. Muitas das vezes eu expliquei ele aqui, o corpo emocional aqui embaixo. Porque aqui os caminhos, tudo que nós caminhamos, nós vamos deixar para trás, para deixar o ressentimento. E por que que eu estou invertendo ele agora, colocando o corpo emocional aqui? Espírito aqui para formar a vida aqui e aqui em cima aqui nós colocamos ele um corpo emocional na terceira dimensão aqui, por exemplo, para quê? Para que a gente entregue uma coisa boa para dentro da sociedade, gloriado, certo? Palavra da vida e tudo para relacionar na sua esquerda. De uma certa forma, vocês compreendem isso, entendendo que esse corpo emocional ele é bem dividido espiritualmente e aqui. Então, quando é que ele vai formar a vida? Quando ele tiver uma palavra, quando ele conectar ele aqui, uma palavra viva, uma coisa verdadeira, verdade, vida. Concilia isso, porque até então nós vamos entender que a vida é a verdade. A minha palavra que é verdadeira, eu coloquei aqui no meu corpo, por exemplo, eu falei uma coisa verdadeira agora. Então, eu tenho a palavra da vida, estou relacionando alguém, uma coisa meu, um sentimento ou qualquer coisa que eu para mim é verdadeiro, eu estou relacionando ele. Então, eu sou verdadeiro, eu sou a palavra da vida. Independente dos meus interesses, independente dos meus desejos, independente de qualquer coisa, eu estou vibrando a realidade, é o que eu quero, é o que eu vou fazer e pronto, acabou. Não tem que ficar ouvindo outros corpos emocionais contradizendo os meus desejos, as minhas realidades, aquilo que eu estou vibrando no meu espaço é do meu interesse, é do meu agrado, não é do agrado de ninguém. Então ninguém tem que se responsabilizar por isso. Então nós entendemos que como que forma essa vida antes do corpo, que de uma certa forma ele vai ficar entre o corpo emocional e a espiritualidade interior. Eles são tudo bem dividido, ok? E que o que pode explicar a vida antes do corpo com a testemunha Tiago, e a glória depois do corpo explicando João, e podendo ser o João da consciência Pedro ou Pedro da consciência João. E quando for João da consciência Pedro, é o anticristo de um corpo comum. Quando eu falei João da consciência Pedro, eu estou falando do João emocional, não do João espiritual. O meu corpo é consciência Pedro, certo? O meu corpo é emocional, o meu corpo emocional é Pedro.
E o João emocional, né, que foi sacrificado de cabeça para baixo, o corpo emocional, o João, que foi sacrificado de cabeça para baixo, é da consciência Pedro. Ele tem a espiritualidade preto, mas Pedro, mas o corpo emocional de João, ele é o corpo emocional de João, ele é Pedro. O corpo emocional de João é Pedro e o corpo emocional de Pedro é João, de uma certa forma, fazendo essa inversão. Então, quando é que ele vai poder vibrar uma coisa real, trazer uma consciência aqui, sendo gloriado com Cristo aqui, a glória de um corpo comum? Ou ele pode ser o anticristo, né? Ele está aí, né? Falando um monte de coisa por aí, né? Sei lá, verdade, mentira, né? Sei lá, tá, anticristo, né? Negando o seu eu interior, caindo na força da união, deixando as expressões aí, as pessoas falando uma coisa, falando outra. Ninguém tá sabendo de nada. E quem é esse cara? Ninguém tá sabendo de nada. Então é o anticristo. Aí quando ele está sendo negado, né, esse é um anticristo. Você entenda o seguinte: quando eu falei de João de cabeça, o corpo emocional João de cabeça para baixo, por exemplo, eu falei dele de cabeça para baixo, ele está desabitado desse corpo emocional Pedro. Ele ganhou uma espiritualidade de anticristo. Ele ganhou uma espiritualidade de anticristo. Então, quando a consciência João falar, né, de uma certa forma, ele vai, de uma certa forma, ele vai alcançar esses dois públicos, porque ele tem essa ideia de dar a vida, o espírito de João interior, ele tem essa ideia de dar a vida para esse corpo emocional Pedro e vibrar uma coisa boa aqui. Ou ele tem uma ideia de negar esse corpo interior e vibrar uma coisa negada e cair na imagem do homem, tudo ficar aí. Aí o João vai ficar desaparecido. Aí o corpo emocional Pedro, quando o João mente, o corpo emocional Pedro também vai desaparecer. Vai desaparecer porque está mentindo. Aí a responsabilidade são das pessoas aí, ó. Cada um vai representar as suas consciências, as suas realidades, tudo, né? Não é do João. A voz vai passar. Deus vai continuar falando com as pessoas. Falando como? Olha, vocês têm que falar a verdade na presença do corpo, a palavra da vida. Cada um vai gerar no seu corpo emocional, a sua espiritualidade vai ter que gerar para o seu corpo emocional uma realidade, uma vida. Vai dar para ele uma vida. O seu espírito vai dar para o seu corpo emocional uma vida. E como é que é a verdade de cada corpo em específico? Eu sou espírito, não sou? Eu transformo ele em palavra, dou a vida, né? Transformo ele em espírito, transformo em palavra. Da palavra eu transformo ele em vida. Dentro aqui, dou uma consciência para esse corpo emocional, entrego ele alinhado, né? Verdade. Pronto. Então, o corpo emocional, Pedro, ele está sendo gloriado com Cristo de uma certa forma. João está fazendo com que ele fique sendo gloriado com Cristo, ok? Ou ao contrário disso, né? Ele cai aqui de uma forma negada. O João vem daqui de fora aqui de uma forma negada, fica aqui fora, né? Falando, né? O anticristo e tal, né? Foi sacrificado de cabeça para baixo, né? O corpo emocional Pedro. Aí João vai ficar usando o anticristo para falar as coisas, porque as pessoas são muito inconscientes, né? Elas querem arrumar confusão com tudo, né? Aí, de uma certa forma, essas pessoas ela precisa ser alcançada. Vocês entenderam como que isso é interessante? Os nomes, quando a gente nasce, a gente recebe o nome sobre os nossos corpos emocionais. Todos nós, o que vai receber o nome são corpos emocionais. Nós temos uma espiritualidade? Temos, mas só Deus conhece essa espiritualidade, certo? Só Deus que conhece. De uma certa forma, a gente está trazendo essa ideia, uma consciência, para que vocês possam se conscientizar dessa realidade, da dimensão Cristo, porque foi assim que Deus formou o Cristo, certo? Foi assim que Deus desabitou da sua glória, invertendo os corpos, ok? E formando uma espiritualidade para o Cristo, para que Deus possa trabalhar essa sociedade de todas as formas, ok? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa que eu ia ter dito, queria ter dito, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Vamos para o próximo contexto. Então, vocês compreenderam. Muito importante. Coloca isso nas suas cabeças, né? Então,
né? Antes do corpo emocional, Pedro vem Tiago, representando a vida, a dimensão, na quinta dimensão, voltando, trazendo essa volta para cá, e a Eva vai voltar aqui de novo, representando esse corpo emocional. Ela vai sair, ela vai voltar para o seu corpo emocional, por exemplo, né? Dando essa ideia. Então, as línguas, elas vão voltar para dentro do corpo de uma forma consciente. Aí, dentro do nosso corpo emocional, né, nós vamos suar só a realidade do nosso corpo interior. Nós vamos vibrar uma verdade para todos os corpos. Nós vamos estar sendo gloriados com Cristo. Porque todo mundo vai voltar para as suas posturas aqui. Todo mundo vai ser um corpo emocional, né? Corpo emocional. E esse espírito, ele vai ter que ser o mentor desse corpo e trazer uma realidade dentro do Cristo, ok? Entenda isso. Aí vocês entendam de todas as formas, ok? Todos os corpos emocionais, ele recebe o seu nome no tempo de Guerra Fria. Isto explica que o nome ele é dado pelo corpo emocional, sendo que o corpo emocional ele pode ser uma realidade da vida ou pode ser uma mentira desta vida. E quando o meu eu interior estiver negando este meu eu exterior, sendo que o meu eu interior ele tem um nome, pois este mesmo é de Deus. Bom, quando eu falei que o meu eu interior tem um nome, eu falei que é igual aquilo que eu falei, só Deus conhece, certo? Quando nós estamos na espiritualidade, nós podemos criar uma dimensão, né? Corpo emocional e com a espiritualidade de Deus no interior do corpo. Aí, por exemplo, hoje, por exemplo, vamos explicar isso. Hoje o meu corpo emocional Pedro, meu corpo emocional Pedro. Aí o meu espírito, por exemplo, pode ser uma consciência divina, né? O meu eu interior que eu estou entregando à sociedade pode ser uma consciência divina. Significa que Deus vai estar, eu vou estar, o meu corpo emocional, Pedro, vai estar encobrindo Deus dentro de mim, porque ele não fica na expressão visual, porque tudo que Deus fez é divisão. Divisão para que as pessoas tenham a ciência sobre o bem, sobre o mal, sobre o bem, sobre o bem, sobre o mal, aqui na dimensão Cristo, para fora dos seus corpos emocionais, porque o vosso interior ele vai ser sempre raiz, ele vai ser sempre raiz, mesmo que vocês vibrar uma coisa negativa, né, transformar os seus corpos emocionais em espiritualidade, ele vai continuar sendo corpo emocional da mesma forma, tanto que você vai sofrer as consequências, você vai gerar as consequências quando você vibrar uma coisa negativa. Então entenda, a espiritualidade do meu eu interior vai ficar com Deus e com um mentor de corpo que esteja habitado. Vamos lá para a expressão ali, vamos lá. Todos os corpos emocionais ele recebe o nome no tempo de Guerra Fria. Corpo emocional, no tempo de Guerra Fria, ele recebe o nome. Todos vocês receberam o nome. E quem é que deu, e que representa os seus corpos emocionais, né? Aí eu chamo Samuel nessa presença aqui, que eu estou nela, né? Que a minha mãe colocou meu nome, né? Que eu acredito também que foi Deus que colocou meu nome, né? Deu a consciência para minha mãe colocar o meu nome de Samuel. Existe tudo que você vê dentro da sociedade, principalmente quando falamos de atos missionários, vocês entendam. Tudo é Deus que coloca, tá? De uma certa forma. Aí você fala, quem colocou o nome? Foi minha mãe, foi meu pai. Mas é Deus que deu a consciência para ela. Porque Deus tem essa possibilidade. Nosso eu interior, ele é bem isso. Ele coloca nós, Deus faz a vontade em nós. Deus se realiza em nossos corpos emocionais, em todas formas. Postura política, nome de todas as pessoas. Pode olhar aí, tudo aí. E hoje os atos conscientes, hoje todos eles receberam nome de Deus, nome que é Deus que coloca. Aí, beleza, foi a mãe, foi o pai, mas é uma consciência divina, entenda isso. O meu nome é Samuel, não é por acaso, não é só porque a minha mãe quis. É porque Deus deu a consciência para ela. Aí que no cartório, às vezes, que minha mãe queria colocar Samuel, eles colocou Samuel. Hoje eu tenho dois nomes.
Tem um com O e outro com U, né? E a verdade é que o meu nome é que saiu no cartório foi com O, mas a minha mãe queria Samuel, né? E hoje eu tenho documento de um, documento de outro, né? E vai entender. Mas isso tudo me traz uma significação bem representativa, né? Porque todos nós temos essa ideia de ter dois nomes, por exemplo, né? Para representar uma coisa verdadeira e para representar uma coisa falsa, né? Hoje nós temos aí o corpo emocional Pedro para representar uma coisa verdadeira e o João para desabitar daqui para representar uma coisa falsa, certo? De forma que antes do corpo emocional é esse espírito aqui, ele também vai receber o nome do seu corpo emocional. É essa estrutura que está vendo do corpo interior, esse aqui aumentou desse corpo interior, não é? Então esse espírito aqui, ele vai ter o mesmo nome que esse aqui. Aí que é a estrutura do corpo exterior. Aqui, a partir daqui, é o corpo emocional. Então, você já vai começar a realizar os seus corpos emocionais, seu nome vai ficar se aplicado sobre esse aqui. E esse aqui é os seus corpos interior, porque o seu corpo interior, ele recebe uma espiritualidade, ok? Seus corpos emocionais vai ficar dessa forma aqui, certo? Nessa estrutura aqui. Sendo esse aqui é do relacionamento social, é para se receber glória de um corpo comum, para você, quando você vibrar uma coisa verdadeira, dando a palavra da vida, você vai se realizar aqui e vai entregar aqui à sociedade. Então, não realizou aqui, falsificou aqui, você entrega uma coisa negada aqui para a sociedade. Aí é o corpo emocional João, o anticristo, certo? O corpo emocional Pedro, ele não é o anticristo, ok? O corpo emocional Pedro, eles têm essa estrutura aqui para explicar a espiritualidade. Estou explicando isso várias vezes para que você se conscientize de todas as formas. Sendo que o corpo emocional, ele pode ser a realidade da vida ou pode ser uma mentira desta vida quando o seu eu interior estiver negando este seu meu eu exterior, né? Meu eu exterior, essa é a estrutura que eu estou falando. É aqui no meu eu exterior que nós recebemos o nome dos nossos corpos emocionais que está dentro de Cristo, ok? O nosso eu interior, o meu eu interior, ele não vai ficar aparecendo, ele é totalmente espiritual, certo? Ele é totalmente uma origem, ele é totalmente de Deus, né? Só Deus conhece essa espiritualidade, cada um corpo em específico, né? Na medida que vocês vão vibrando a coisa boa, vão se realizando, vai fazendo as coisas verdadeiras, então as pessoas também vai conhecendo quem é Deus na sua vida, né? Vamos dizer isso. Sendo que meu eu interior, ele tem nome, né? Meu eu interior, ele tem nome, pois este mesmo é de Deus. Quando eu estou falando que meu eu interior tem nome, ninguém conhece esse nome, né? Só Deus. Só Deus sabe o nome de cada um de nós, certo? Só Deus, só Deus. Aí, né, eu acredito que, de uma certa forma, é uma origem, é uma espiritualidade. Só Deus sabe, tá? Só Deus. Existe possibilidade, mas eu não quero complicar não, porque a espiritualidade não tem nada a ver com o corpo emocional nem nada. Vamos deixar essa forma com esse entendimento. Só Deus que sabe e pronto, final. Coloca isso na sua consciência. O seu eu interior é só Deus que sabe o nome dele, né? A origem dele, a realidade dele, o nome de cada um de nós, nosso eu interior. Aqui na Guerra Fria, no tempo de real da profecia, quem recebe nome são nossos corpos emocionais. É ele que recebe o nome, é ele quem nós relacionamos, ele é do relacionamento social, certo? Entenda isso de todas as formas e deixa de ser essa vítima social. Vou encerrar este blog diário de 407, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, muito interessante tudo que está sendo dito. Vocês se inscrevam neste canal, sinaliza esse vídeo e acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. É muito importante que você faça isso, dedique a aprender esse curso, Deus do Primeiro, né? Relaciona tudo que veio sobre essa consciência, tudo, para que você tenha a possibilidade, para que a sua consciência fique flexionada, certo? Para que vocês aprendam isso de todas as formas. É muito importante vocês conseguir relacionar
toda essa matéria, todo esse conteúdo para que vocês tirem as suas conclusões. Não chegue até aqui e comece a tirar conclusões precipitadas, falar de coisas que você não sabe, que você não entende. Não faça isso, você vai gerar atos consequentes para você. Você vai complicar a sua vida, certo? Você vai gerar conflitos, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.